A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula dos jovens com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Hoje nós vamos falar da lição número 10, equivalente ao dia 6 de dezembro de 2020. É a lição bíblica de jovens do último trimestre. O tema é os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na aula anterior, nós estudamos sobre José, o pai de Jesus, fazendo a diferença, aceitando a Jesus. Hoje nós vamos, na lição 10, estudar sobre João Batista. Prepare o caminho do Senhor. Texto do dia está em Malaquias, capítulo 3, verso 1, que diz: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. A síntese, a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Então, a presença de Deus na vida de João Batista. Os objetivos dessa aula: primeiro, saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural, bem sobrenatural como o de Jesus. Segundo, explicar que o ministério de João era sobrenatural. Isso é importante. E terceiro objetivo, mostrar que João foi fiel até o fim. Vamos à leitura do texto bíblico, se encontra em Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 17. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Daí eu ter falado o sobrenatural nascimento de João, parecido com o de Jesus. Veja que Isabel era estéril, ambos eram avançados em idade, não podiam ter filhos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, na lição de hoje, vamos estudar acerca de João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus ao mundo, Jesus de Nazaré. Seu nascimento, o nascimento de João, foi um milagre, visto que seus pais já eram idosos quando receberam a notícia de que teriam um filho. Diante do milagre do anúncio do nascimento de um filho já em idade avançada, seu pai Zacarias não acreditou. Como resposta à sua incredulidade, ele ficou mudo até o nascimento do bebê, ou seja, 9 meses, muito provavelmente. Diferente do seu pai, João Batista foi um homem cheio de fé e coragem e exerceu seu ministério com excelência. Então veja aqui, quando eu disse que o nascimento de João foi algo sobrenatural, né, se deu de modo sobrenatural, parecido ao de Jesus, foi nesse sentido. Jesus nasceu de Deus, né, do Espírito Santo. João Batista não, nasceu de Zacarias e Isabel, mas num processo sobrenatural, porque Zacarias já era de idade, a Isabel também, mas eles eram tementes a Deus. E aqui, quando João nasceu, diz o texto que ele era cheio de fé e de coragem, e já era cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Vamos ver então o tópico 1, um nascimento sobrenatural. Primeiro, resposta de oração. A história de João, o Batista, porque ele batizava, por isso ele tem esse, como se fosse um apelido, né? João o Batista, começa com o encontro de Zacarias, sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. O anjo aparece em um momento em que Zacarias vai oferecer o incenso no santuário. Então ele foi o escolhido por sorteio para entrar no santuário. O anjo começa sua mensagem dizendo ao sacerdote que ele não deveria ter medo. A tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, Lucas 1:13. O sacerdote era um ancião, né, já era de idade, sem filhos, e pedia em oração para ser pai. E Deus enviou um anjo para dizer que aquela oração foi ouvida. Mas surgiu um problema. Ao invés de ficar contente com aquela novidade, Zacarias duvidou da notícia. E o preço da sua momentânea incredulidade foi o silêncio. Ele ficou mudo. Ele só voltou a falar depois que o menino nasceu. E o nome dele foi confirmado por Zacarias como João. Então veja que a resposta de oração, Isabel, né, e seu marido, Zacarias, eles oravam para ter um filho. E Deus atendeu a oração. Veja como é importante a oração. Independente, aqui no caso, era um casal desejosos de ter um filho, né? E eles foram orar. E nós também devemos ser pessoas de oração. Devemos buscar a Deus insistentemente e diariamente por aquilo que nós almejamos. Então tenha uma vida de oração. Seja incessante em buscar a Deus, tá? Porque Deus, ele responde à oração. Segundo, será grande, falando do nascimento sobrenatural de João, será grande diante do Senhor. Uma segunda característica
que Gabriel menciona acerca de João é que ele seria grande diante do Senhor. A grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade com que falava sua mensagem, e também no efeito com que essa mensagem causava. Ele se vestia e se alimentava de forma simples. O próprio Jesus se referiu a João como sendo muito mais do que um profeta. Está lá em Lucas 7:26. João Batista também não poderia beber vinho nem bebida forte. Ou seja, ele era nazireu de Deus, ele era separado. O próprio Deus determinou a dieta de João Batista, determinou qual seria o estilo de vida dele. E os pais tiveram que ensiná-lo a obedecer à determinação de Deus. Era tradição, vamos ver agora, em Israel, o consumo do fruto da vide. Sua ingestão remonta ao caso de Noé, que depois do dilúvio plantou uma vinha e ficou bêbado após consumir o seu suco. Como a água, o mel e o leite, o vinho fazia parte da tradição dos hebreus, exceto no caso dos nazireus, números 6, 3 e 4, que se separavam para Deus e não bebiam vinho, nem mesmo comiam uvas frescas ou secas. Então veja que o nazireu, vamos ver em números 6, 3 e 4. Vamos lá no Antigo Testamento, Êxodo, aí vem Levítico, depois vem Números. Números capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: a lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés dizendo, estou lendo a partir do versículo 1, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor, 3, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Versículo 4, todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. 5, todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ele não podia cortar o cabelo, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então aqui tem um outro, versículo 6, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto. E assim ele vai dando a lei do nazireado. Então, essa pessoa, ela poderia se separar para Deus, ou por vontade própria, ou por determinação do próprio Deus, que foi o caso aqui de João Batista, foi o caso também de Sansão, tá? Que foi Deus que separou para o ser nazireu. Agora, a própria pessoa também, ela poderia, em qualquer fase da sua vida, decidir ser um nazireu, ser separado para o Senhor. Era como se fosse um voto, uma oferta. Ela se ofertou para Deus, para se consagrar a Deus, para ser usado por Deus, e ela se separou. E aí ela tinha que obedecer essas regras alimentares. E uma delas era em relação ao vinho. Lembrando que o vinho naquela cultura, naquela sociedade, principalmente por causa da escassez de água, né? Então o vinho, ele era muito utilizado, ele era tão mais bebido naquela época do que água.
porque não tinha muito água potável, não tinha muito acesso, não tinha tratamento de água. Então, imagino, então eles consumiam muito vinho, suco de uva, né? Adiante, essa característica mostra que João Batista, como profeta, estava separado para Deus, das coisas que no seu tempo poderiam afetar seu ministério como profeta. Abster-se do vinho gerou para João um comentário maligno por parte daqueles que não queriam ter compromisso com Deus. Qual era o comentário? Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Isso daqui são palavras de Jesus, Mateus 11:18. Na prática, pessoas cheias do Espírito não se deixam levar por qualquer elemento, comida, bebida ou hábitos, que deturpe seu entendimento ou que amorteça a capacidade de tomar decisões de acordo com os mandamentos de Deus. Então veja como é importante a vida de um homem e de uma mulher separado por Deus ou separado para Deus. É a própria pessoa se separando para Deus. Seja um profeta, seja uma profeta, seja um obreiro de qualquer escalão ministerial, tá? Ela precisa entender que ela não pode ser dominada por comida, não pode ser dominada por bebida e não pode ser dominada por qualquer outro hábito. Ou seja, ela precisa ter a mente, a sua consciência, o seu entendimento aberto para o trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso nós falamos de oração. É muito importante o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que serve a Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de jejum, ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de leitura bíblica. Então isso é muito importante, você está se separando para Deus, dentro do nosso período da graça. Lembrando que João ainda estava, assim como Jesus, no período da lei. Eles ainda estavam sob a regência da lei mosaica, da Torá. Não é como hoje, que nós temos o Novo e o Antigo Testamento. Nós temos toda a vida de Jesus, da igreja primitiva, dos apóstolos, temos a Torá. Não, naquela época eles só tinham a lei mosaica, os profetas, os livros poéticos e históricos. Era isso que regia a vida social e espiritual do povo hebreu. Então, será grande diante do Senhor por conta disso tudo que falamos. Número 3, cheio do Espírito Santo. Veja que nós estamos falando da época da lei, da Torá, um povo que estava debaixo do regimento dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e os profetas. E aqui nós já temos uma indicativa, né? Jesus falou que João foi o último dos profetas naquele sistema antigo, né? Da velha tradição, tá? Ele foi o último e já diz que ele era cheio do Espírito Santo. Vamos ver. É dito que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Somente uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer as obras que João fazia com ímpeto, ou seja, com dinamismo, com graça, né? Certamente foi o Espírito Santo, que revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus, porque havia o Espírito Santo em João e o Espírito Santo em Jesus. Era o Espírito de Deus que atraía as pessoas até João para serem batizadas. Lembrando que as pessoas iam atrás de João Batista lá no deserto da Judéia. Não era João que ia
atrás das pessoas na cidade. As pessoas saíam da cidade, inclusive Herodes, inclusive aqueles homens que estavam governando, eles iam até João também para serem batizados, né? Foi o Espírito que conduziu Jesus até João para ser batizado. Então veja o trabalho do Espírito Santo, como era fundamental naquela época e ainda muito mais fundamental no nosso tempo. E a sua pregação ocorreu em um lugar diferente, conforme eu acabei de falar, no deserto. Diz o texto em Lucas 3:4, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o local de pregação de João Batista era no deserto da Judéia. João foi cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, nos moldes da antiga aliança. Hoje experimentamos a plenitude do Espírito quando falamos em línguas, como os discípulos no cenáculo, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esse poder prometido por Jesus é dado aos que creem, para que possam testemunhar. Então veja que a presença do Espírito Santo de Deus na vida de João Batista, ela o capacitava para fazer o que ele fez, inclusive para pregar contra Herodes, que tinha tomado a mulher do seu irmão como esposa. E ali, todos nós sabemos que no final ele foi decapitado para agradar a essa mulher endemoniada que estava vivendo em adultério com seu cunhado, tá? Mas ele era e cheio do Espírito Santo. Então isso é uma lição para nós. Todo aquele que quer andar com Deus, jovem, você, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos clamar pelo Espírito Santo. Precisamos dar voz ao Espírito Santo na nossa vida. Isto é fundamental. Vamos ao tópico número 2. Então nós vimos o nascimento sobrenatural, resposta de oração. Ele seria grande diante do Senhor, porque ele iria preparar o caminho para a chegada de Jesus, e ele foi cheio do Espírito Santo. Um ministério sobrenatural. Então ele teve um nascimento sobrenatural, agora nós vamos ver o ministério dele, um ministério sobrenatural. Número 1, pregando no deserto. O cenário ao qual João se dirigiu para desenvolver seu ministério foi o deserto da Judéia, nós já falamos. Sua mensagem era simples, era sempre a mesma: arrependei-vos. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 2. Hoje em dia as pessoas ficam inventando mensagem, sendo que a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Depois, Jesus, quando veio pregando, ele veio pregando a mesma coisa: arrependei-vos. Esta é a mensagem do cristão. Depois, mesmo tendo nascido numa família de sacerdotes, suas palavras mostram que ele havia sido escolhido para ser um profeta impetuoso, confrontando o povo a respeito do pecado. Ele não ia fazer sacrifícios pelo povo, ele os confrontaria a não pecarem. Então veja, ele era de uma família de sacerdotes, ele provavelmente seria um dos futuros sacerdotes, e lá, como sacerdote, ele iria entrar no templo, ele iria interceder pelo povo que pecava, ele iria clamar a Deus por eles, ele iria fazer sacrifícios de animais em prol daqueles que pecaram. Mas agora não, aqui como profeta de Deus, ele os confrontaria a não pecarem, ou seja, ele já estava inaugurando um novo tempo para a chegada do Messias, ou seja, você não tem que pecar para depois pedir perdão e ser perdoado, você tem que evitar o pecado, você não tem que pecar, você não tem que dar lugar
ao pecado na sua vida. É isso que João pregava naquela época e é isso que nós também, eu e você, precisamos viver. Nós precisamos pedir a Deus graça para obedecer a sua palavra e não viver na prática do pecado. Mesmo os fariseus e saduceus, olha só que coisa linda, iam ver o que João estava fazendo. E ele os confrontava dizendo que deveriam se arrepender de seus pecados. Então veja, até os religiosos da época procuravam João. E pensa que João amarelava? Não, João falava para eles também, para os religiosos e os grupos diversos que havia ali, que eles também tinham que se arrepender dos pecados que eles cometiam. Essa poderia ser uma mensagem dura para eles, pois entendiam que esses saduceus e fariseus, por serem filhos de Abraão, não precisavam se arrepender, ou seja, eles praticavam a Torá, eles praticavam todos os ritos lá que Moisés determinara, só que o problema era a intenção, era por que eles praticavam, como era o coração deles ao praticar a Torá. Esse aqui era o problema. E João lhes diz que se arrependessem a si mesmo, pois Deus tinha poder de fazer com que as pedras nas margens do rio Jordão, onde eles estavam, fossem transformadas em filhos de Abraão. Em suma, Deus exigia mudança de atitudes daqueles que tinham conhecimento da sua lei e até mesmo a ensinavam. Mas sabe qual era o problema? Eles não praticavam. O grande problema da religiosidade, o grande problema do legalismo, era que esses detentores da religião oficial, saduceus, escribas e fariseus, eles apontavam a lei, eles ensinavam a lei, eles mandavam as pessoas obedecerem à lei, mas eles mesmos, Jesus falou isso em Mateus lá no capítulo 23, eles mesmos não praticavam aquilo que ensinavam. Será que hoje em dia isso não acontece também? Eu e você vivemos a palavra de Deus, principalmente aqueles que ensinam, que pregam a palavra. Você vive o que você prega, você é exemplo prático daquilo que você ensina. Foi isso que Jesus confrontou os escribas e fariseus, foi isso que João Batista confrontou e todos os apóstolos confrontaram. E é isso aqui que ele está dizendo. Deus exigia mudanças, dos líderes religiosos e de todas as pessoas. Não era para pecar e depois ir no templo, oferecer sacrifício e pedir perdão e o sacerdote. Não era isso. Agora mudou. Agora era para não pecar. Isso teria que ser o último recurso. Ir até o sacerdote para ele oferecer sacrifício. Era isso que João pregava lá no deserto da Judéia. Segundo subtópico, importa que ele cresça. Em certo momento do ministério de João, alguém lhe disse que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele. É provável que tal comentário fosse inspirado no desejo de ver dois homens de Deus discutindo entre si, para saber quem tinha mais influência diante das pessoas, ou quem atraía mais seguidores e tinha mais status. Então foram falar para João Batista que Jesus era o homem da hora, que Jesus estava conquistando as multidões, que as pessoas estavam seguindo Jesus. João não se deixou levar por tal comentário. Isso serve para mim e para você. Talvez pessoas mandem indiretas no Facebook, publiquem coisas a seu respeito, a nosso respeito. O que a gente tem que fazer? Não se deixar levar por tal comentário. Não entrar na briga, não querer se autodefender. Não, cuidado com Facebook, Instagram,
cuidado com a mídia social, cuidado com o que você publica, com o que você fala. Tenha muito cuidado. Você que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que vive o Evangelho, nós precisamos dar exemplo como o exemplo de Jesus, tá bom? Então, João não se deixou levar por tal comentário, ele sabia de sua missão e não desejava nada além daquilo que Deus tinha para ele. João já havia batizado Jesus e identificado o Senhor como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas ações, elas foram públicas, porque lá na hora do batismo, quando Jesus foi batizado, lá tinha uma multidão de pessoas também sendo batizadas. Então João reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, apesar de ser mais velho que Jesus, João entendia que ele estava ali por causa de Jesus e não Jesus por causa dele. E com a tranquilidade de quem é grande diante de Deus, disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Tal resposta vai contra a arrogância ou o orgulho humano, mas somente é dada por quem entende que a sua atuação faz parte de um grande projeto eterno. Então João, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Jesus. João sabia qual era a sua missão e João sabia qual era a missão de Jesus. João sabia qual era o seu papel e também sabia qual era o papel de Jesus. Então, cada qual no seu quadrado. Você sabe qual é o seu papel? Qual é a sua missão? Você sabe para que você foi chamado? Quando você tiver a sua identidade definida por você e por Deus, nada do que falarem a teu respeito vão macular a tua honra, vão te ofender, vão te diminuir. Isso é muito importante. Guarde essa informação. Então, João deu uma resposta. Importa que ele cresça e eu diminua. Porque ele sabia, Jesus é o Senhor. Todos têm que olhar para Jesus. Eu só vim para apresentar Jesus para as pessoas. E tem uma outra parte que ele diz: eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele, quanto mais ser ele. Então veja que lindo, né? Mas vamos adiante. É como diz o meu professor Isaías, dá até vontade de ser crente numa hora dessa, né? Vamos lá, subtópico número 3. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ver o comentário. Antes de ver o Senhor Jesus, João já havia dito que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. O batismo com o Espírito Santo, que começa em Atos 2, a partir de Atos 2, dos apóstolos, com evidência do falar em outras línguas, nos concede poder para testemunhar. Então, o batismo no Espírito Santo, ele é fundamental para o crente. Ele não define a salvação. Salvação é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa, mas é fundamental para o trabalho de cada cristão, para testemunhar, para fazer a obra de Deus. É importante sim, é fundamental sim, o ser batizado no Espírito Santo. Nos concede poder para testemunhar. No tocante à palavra fogo, nas palavras de João Batista, nos parece razoável que se refira a um julgamento divino para com aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Essa palavra fogo é mencionada na pregação de João em Lucas 3, versículo 9, versículos 16 e 17,
onde se lê no versículo 9 que o fogo consumirá as árvores que foram cortadas por não terem bons frutos. No versículo 17, após a colheita do Senhor na sua eira, será queimada a palha e não o trigo. Há um julgamento final para os que ouvirem a respeito do Evangelho e não se arrependerem de seus pecados. Então veja a importância do batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá? E nós temos aqui então a fala de João Batista em relação a Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus de Nazaré, e ele prometeu isso no capítulo 24 de Lucas, né? Que as pessoas seriam batizadas. Lá em Atos 1 também ele prometeu, Atos 1 e 8, né? Que desceria o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo sobre eles para serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então é fundamental para testemunhar do Evangelho o ser batizado no Espírito Santo. E fiel até o fim é o último tópico. Subtópico número 1. És tu aquele que esperávamos? Um dos momentos mais intrigantes do ministério de João ocorreu quando ele esteve preso e enviou 2 dos seus discípulos até o Senhor Jesus com o seguinte questionamento: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11 e 3. Como poderia tal questionamento partir justamente da pessoa que batizou Jesus, do homem que disse às pessoas que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Naquela prisão, de onde só sairia para ser decapitado, João teve dúvidas sobre a messianidade de Jesus. É possível que ele tenha colocado em xeque o fato de ter sido usado por Deus para a pessoa certa, mas a resposta do Messias aos mensageiros deixa claro que João não estava errado quando foi usado por Deus para apontar Jesus. Jesus disse: ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Está lá em Mateus 11, versículos 4 e 5. Então vejam que essas curas, cegos veem, coxos andarem, leprosos serem limpos, mortos ressuscitados, isso aqui são todos sinais messiânicos. São todos sinais que Jesus fez para realmente chancelar, aprovar, mostrar que ele era verdadeiramente o Messias. Porque, segundo a tradição judaica, só o Messias poderia fazer esses sinais. Ressuscitar um morto, limpar um leproso, curar um cego de nascença. Eram sinais poderosíssimos, sinais que não deixariam nenhuma dúvida de que ele era o Messias verdadeiramente. Bom, vamos adiante. O mestre não chama João de incrédulo, nem o condena pela pergunta feita. Ele apenas solicita aos discípulos que digam a João acerca do que ele estava fazendo, pois seus atos confirmavam sua missão messiânica, que foi o que eu acabara de falar. Em toda a tradição judaica se esperava o Messias, e para ser o Messias, alguns sinais fundamentais ele tinha que cumprir, e dentre eles esses que eu acabei de falar. Segundo, o maior dos profetas. Jesus deixou claro que João era
da antiga aliança, o maior dos profetas. Aí ele vai citar: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus, lá em cima, é maior do que ele. Né? Falando sobre João aqui na terra. Mateus 11, 11. O maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas por onde ele passaria. Mateus 11, 10. Então, João era aquele camarada que literalmente preparou a estrada para a passagem do Messias, Jesus de Nazaré. João Batista não deixou nada escrito e também não há registros de que ele tenha realizado milagres. Então, veja que o homem era poderoso, não curou ninguém, mas foi considerado o maior de todos, né? Não ressuscitou os mortos, nem expulsou os demônios e foi morto numa prisão decapitado, né? Ainda assim, pelo próprio Senhor Jesus, foi considerado o maior dos profetas, que foi João. Então veja como nós temos que mudar um pouco a nossa mentalidade de quem é grande, de quem é importante, né? Dos milagreiros, né? Dos profetas da última hora, daqueles que acham que, como diz o nosso pastor, é a última bolacha do pacote. Então nós temos que tomar muito cuidado como nós vivenciamos o cristianismo, como nós enxergamos. Olhe para Jesus, olha para o que Jesus falou, olha para a vida de João Batista, olha que coisa linda. Um homem que não expulsou demônios, não curou ninguém, mas era considerado o maior dos profetas, né? Vamos adiante, aqui eu vou terminar. O último subtópico 3, prepare o caminho. Lucas 3 e 4. A vida de João Batista se resume em sua missão. Qual era a missão? Preparar o caminho para que Jesus passasse. Em liberdade, pregou de forma destemida, desafiou os fariseus, batizou pessoas e ainda anunciou a Jesus como o Salvador. Seu testemunho permanece por séculos como aquele que foi chamado desde o ventre para anunciar a vinda do Messias, o cumprimento do plano da salvação. Então veja, ele foi escolhido desde o ventre. Seu exemplo desafia qualquer cristão de nossa época. O que temos feito para que o caminho por onde o Eterno passará esteja pavimentado? Deus poderia trabalhar sozinho, sem a ajuda de falhos humanos, mas preferiu delegar a nós, a mim e a você, a tarefa de colaborar, fazendo com que a sua mensagem se torne conhecida. Em outro aspecto, até que ponto temos esperado que Deus faça tudo e que bênçãos caiam dos céus sobre nós, sem que façamos nada? Prepare o caminho do Senhor. Faça a sua parte. O que nós devemos fazer é nossa responsabilidade. Trabalhar, estudar, gerir recursos, ser fiéis para com o Senhor e com os nossos irmãos. Isso Deus não vai fazer. Nós é que devemos ter tal iniciativa para que quando Deus vier, encontre o caminho preparado. Então é muito importante. Nós já falamos no texto anterior, na lição anterior, trabalhar, estudar, ser competente, ser habilidoso, fazer com amor aquilo que Deus te deu para fazer. É isso que ele está falando aqui. Isso Deus não vai fazer no nosso lugar. Amém? Então, essa foi a lição de João Batista, sobre João Batista, a lição número 10. Prepare o caminho do Senhor. Eu e você também precisamos preparar o caminho para o Senhor.
Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.